reportagens e os temas que marcaram 2013 estão na retrospectiva do Repórter Senado, o ano em que o Brasil foi às ruas. Bandeira na mão, no corpo, na cabeça. Orgulho de ser brasileiro? Brasil! Brasil! Instrumento de contestação? Eu sou brasileira, né? Eu vivo aqui, tenho meus direitos, acho que cumpro os meus deveres. Ou tudo junto? No mês em que o Brasil disputava e sediava a Copa das Confederações, o verde e o amarelo não eram só as cores da torcida. Torcedor, você pode ser a qualquer hora, qualquer momento, qualquer lugar. Hoje eu sou mais manifestante. A geração que ocupou as ruas não se lembra dos últimos protestos massivos no país, ou nem era nascida. A gente tem que trazer a revolução, os jovens têm que trazer essa mudança. Muitos manifestantes de primeira viagem, como Ana Carolina, de 14 anos. Eu quero melhoras. Jovens que buscam novas formas de se expressar e de se organizar. Brasil! Brasil! Não dá mais para o Brasil ficar do jeito que ele está. Muitas coisas são necessárias para mudar o mundo. Raiva e tenacidade, ciência e indignação, a iniciativa rápida, a reflexão longa, a paciência fria e a infinita perseverança, a compreensão do caso particular e a compreensão do conjunto. Apenas as lições da realidade podem nos ensinar como transformar a realidade. Esse texto do dramaturgo alemão Bertolt Brecht tem mais de 70 anos, mas parece ter sido escrito para o momento atual do Brasil, marcado por centenas de manifestações populares. Durante o mês de junho, uma onda de contestação alterou o vai e vem cotidiano das ruas e colocou milhões de pessoas na mesma direção. Mas qual a dimensão e o significado desses protestos? Como eles afetaram as relações políticas, culturais, sociais? Quem participou do movimento? Cientistas políticos, psicólogos, filósofos, parlamentares. O Brasil tenta entender as lições da realidade. É uma eclosão, é um curto-circuito, é um incêndio provocado por um fio desencapado. Estamos todos atônitos. Parece que muita coisa do que existia não está servindo para explicar. Existem, né, manifestações de massa ocorrendo, né, em grande escala em todo o mundo. O problema está lá no Nordeste, está aqui em São Paulo e também está no Rio. Isso é Brasil. Os primeiros protestos brasileiros foram contra aumentos da tarifa do transporte público em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em Manaus, no Amazonas, e em Goiânia, capital de Goiás. Mas a partir das manifestações em São Paulo, o movimento dominou o debate nacional. Abaixar a tarifa ou paramos o Brasil! A primeira coisa foi chamado de solidariedade às reivindicações das outras cidades. Foi algo tão intenso que logo ganhou expressão cultural. Quem respondeu ao chamado das ruas trouxe outros motivos e os protestos se expandiram para mais de 500 cidades brasileiras. Não é uma questão só de 20 centavos, nós estamos querendo uma mudança geral nesse país. Os brasileiros reprovaram gastos com estádios e obras para a Copa do Mundo e das Confederações. E protestaram até mesmo dentro dos estádios. O apelo do governo, da FIFA e dos anunciantes era para o brasileiro mostrar que o país estava em festa com a Copa das Confederações. Vem, vamos pra rua, pode vir que a festa é sua, que o Brasil vai estar gigante, grande como nunca se viu. Mas a campanha virou chamado para as manifestações. Já são mais de 1.000, 10.000, 100.000 na rua. Vem pra rua. O cidadão começa a refletir, por que houve tanto empenho e se fez isso, mas na área social o governo não consegue fazer? O
caos urbano e a má qualidade dos serviços públicos mobilizaram multidões. Saúde precisa de socorro. 6 meses para iniciar uma quimioterapia hoje pelo SUS. Os hospitais estão sucateados. O povo brasileiro merece passar por isso. Que tenha mais melhoria para o deficiente. É contra uma violência de uma criança que não tem um colégio bom para estudar. É que o governo olhe para o povo, porque nós somos uma democracia. E o brasileiro associou a deficiência dos serviços públicos à corrupção. Existe uma cultura de corrupção no Brasil que vem desde o Império, passou pela República e continua dominando o nosso país. Nós queremos um país honesto e transparente. Questionou os representantes eleitos e exigiu ter voz nas decisões. Um debate que se põe aí nessa questão é justamente se a democracia deve ser representativa ou direta. Você avançou economicamente, você avançou politicamente, você avançou em direitos, você avançou em democracia. Então eu quero mais. O gigante acordou! O gigante acordou! A população resolveu intervir em pautas específicas. Rejeitou as propostas de emenda à Constituição que tiravam poderes do Supremo Tribunal Federal e do Ministério Público. Levantou as mais diversas bandeiras, locais e nacionais. A indignação não excluiu o bom humor. Tem uma coisa lúdica e é bom que tenha. Você tenta se compor e se você encontra pessoas que pensam como você ou que pelo menos expressam alguma coisa parecida, você vai junto. Juntos, com ideias diferentes, mas com uma insatisfação comum. Falta muita coisa ainda. O Brasil tem muito que melhorar. Nós merecemos isso. Só que é o que está na Constituição mesmo. Frustrações medidas pelos institutos de pesquisa. Em julho, o Data Senado coletou a opinião de 9.064 pessoas pela internet, das quais 39% participaram dos protestos. Os entrevistados consideraram a deficiência nos serviços de saúde e educação a principal causa das manifestações, seguida pelo combate à corrupção, excesso de impostos, gastos com a Copa do Mundo, criminalidade, tarifas elevadas de transporte público e o projeto da cura gay, que considera a homossexualidade uma doença. Em Brasília, os manifestantes chegaram à cúpula do Congresso Nacional. Brasília, ninguém se associa com o Congresso. O Congresso é visto como uma coisa externa, né? Como algo do mundo político. E foi interessante, eu achei para mim, pelo menos foi surpreendente, ouvir os manifestantes gritando: o Congresso é nosso. No auge dos protestos, em 20 de junho, 3 milhões de pessoas saíram às ruas. Em São Paulo, mais da metade eram jovens de até 25 anos, segundo o Datafolha. Se você parar para pensar, né, que para ter participado das grandes mobilizações de massa que ocorreram no Brasil nos anos 80, a pessoa tem que ter pelo menos 40 anos, né, você vai ver que a maioria das pessoas que estão indo às ruas hoje jamais vivenciaram uma experiência como essa. Foi um pensamento que surgiu de todo o povo, que mostra que a indignação é coletiva. Pode não ter uma liderança ou poucas lideranças, mas muitas com certeza tem. Os protestos deixaram as autoridades sem saber com quem negociar. Estas nós não sabemos ainda. O parlamento continua aberto ao povo e ter a humildade e a compreensão de que a política ela tem que se reinventar sempre. Manifestações que recusam bandeiras partidárias. O pessoal diz, é de direita, é de esquerda. Não, nós somos horizontais. Essas são ideias que a gente escuta nos movimentos sociais há muitos anos, mas que no Brasil estava sendo substituído um pouco por uma ideia de que a democracia era algo que a gente ia construir dentro das instituições políticas. As ruas atraíram todos os tipos de ideologia, na maioria pacíficos. A gente é totalmente a favor da paz. Mas também radicais, que destruíram lojas e bancos, depredaram prédios públicos, agrediram jornalistas e policiais. Quase sempre os atos de vandalismo foram cometidos à noite, com o rosto coberto, para dificultar a identificação. Esses vândalos deviam ser exilados do país, porque eles não amam a nação, eles amam a bagunça. Se eles estão destruindo o patrimônio público, eles estão destruindo a própria casa. Nada do que a gente possa analisar esconde a beleza da manifestação
e a importância social dela. Estou muito feliz de estar vendo meus jovens na rua. Não só os jovens, como o povo em geral. Valeu! É a democracia que permite aos brasileiros se manifestar e também interferir nas políticas públicas, como, por exemplo, participar do orçamento. Na Lei Orçamentária de 2011, o governo do Distrito Federal incluiu cerca de 500 obras sugeridas pela população. O orçamento participativo, implantado em cidades e estados, é uma experiência que formaliza a negociação entre o governo e os cidadãos. A comunidade se reúne em plenárias convocadas pelo poder público e decide quais são as obras prioritárias nas áreas não alcançadas pelos grandes programas de governo. Mas a indicação das obras não garante a execução. No primeiro semestre do ano passado, apenas 10% dos projetos foram concluídos. A gente apresenta nossas propostas, nós agora vamos ter que acompanhar a aprovação na Câmara Legislativa, depois temos que ir para ver no que consiste a proposta. O orçamento participativo é muito mais discurso do que prática, né? Não dá para retroceder nessa política, até o próprio cidadão exige isso. Na estrutura do Estado brasileiro, existem diversos espaços formais de interação entre a administração pública e a sociedade, como conselhos, conferências e ouvidorias. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada mostra que os programas de governo estão adotando cada vez mais essas instâncias de participação popular. Em 2002, 81% dos programas federais tinham interfaces entre o Estado e a sociedade. Em 2010, o número aumentou para 92,1%. Essas formas de interação incluem aí, variados formatos. Os mecanismos de participação mais utilizados entre 2002 e 2010 foram reuniões com grupos de interesse, discussão em conselhos setoriais e ouvidorias. 35,1% dos programas que estabeleceram diálogo com a sociedade eram da área de proteção e promoção social, 32,5% da área de infraestrutura, 16,4% relacionados ao meio ambiente e 16,1% à área de desenvolvimento econômico. Nas áreas de política social, a participação e a relação com a sociedade na formulação das políticas já é um fenômeno mais antigo, já vem desde a década de 80 em algumas áreas, se fortalece na década de 90 e continua expandindo nos anos 2000. A Constituição de 1988 estabeleceu que a sociedade deveria participar das decisões sobre as políticas públicas e do controle da gestão. Os conselhos setoriais foram os espaços criados para o exercício dessa participação, nos municípios, nos estados e na União. Atualmente, existem no país 42 conselhos nacionais, atuando em quase todas as áreas que demandam políticas públicas. Essas formas que são mais institucionais, elas são essenciais para dar uma regularidade para esse processo. O Conselho Nacional de Assistência Social é formado por representantes do governo, das entidades assistenciais, dos trabalhadores do setor e dos usuários do sistema. Eles se reúnem periodicamente para discutir as políticas públicas e deliberar sobre ações governamentais. O diálogo nem sempre está livre de conflitos. Somos de campos diferentes, mas que temos que estar juntos fazendo essa construção. O governo não cria esse espaço. Esse espaço é conquistado pela sociedade. O espaço mais amplo de participação social na discussão das políticas públicas são as conferências temáticas, realizadas em todos os níveis de governo. De 2003 a 2010, foram 74 conferências nacionais. Segundo o IPEA, 10 milhões de pessoas participaram dos encontros, o que representa 6,5% da população brasileira.
Hélio já participou de 3 conferências nacionais. Ele representa a pastoral das pessoas com deficiência. Quem primeiro manifesta a sua indignação, manifesta as suas necessidades, tem possibilidade de alcançar, né, os seus anseios. Um conceito novo que ainda precisa ser melhor compreendido e explorado no Brasil: economia criativa. Afinal, o que é criatividade? Criatividade trata de fazer algo que possa contribuir por meio do potencial de criação, né, para se alcançar melhores resultados, seja por meio de um produto ou de uma solução. Isso exige uma metodologia, uma pedagogia diferente. A pedagogia do incentivo, do respeito à criatividade. O fenômeno não é novo. Desde o início dos tempos, boas ideias vêm ajudando a encontrar soluções para velhos e novos problemas. A descoberta do fogo, por exemplo, mudou o rumo da humanidade. Dominá-lo permitiu ao homem pré-histórico se aquecer, proteger-se dos predadores e cozinhar os alimentos. Outras grandes inspirações permitiram a invenção da roda, da escrita, da penicilina e da tão popular internet. Mas a criatividade também pode estar nas pequenas coisas. Por exemplo, essa cestinha, né, que normalmente a gente utiliza o quê? Para guardar coisas. Tá? O que a gente observa? Um novo uso foi dado a esse objeto aqui. Ou seja, isso aqui é uma maneira de olhar isso aqui de um outro ponto de vista. Matéria-prima de inovações, a criatividade é a base de uma economia que ganha cada vez mais espaço: a economia criativa. O conceito vem do termo indústrias criativas, inspirado em um projeto australiano. O primeiro-ministro australiano disse que a Austrália tinha grande vocação para se tornar uma nação criativa. E aí a palavra criatividade foi associada às indústrias do simbólico da comunicação, às indústrias da cultura. Esse conceito vai ser tomado pelo John Majors na Inglaterra e eles criam um ministério das indústrias criativas. A Inglaterra se torna uma grande referência. O Reino Unido identificou 13 setores com potencial para a criação de riqueza e geração de empregos e que nascem da criatividade, habilidade e do talento individuais. O movimento ficou conhecido como Creative Britain. A experiência deu tão certo que virou referência mundial. Essas atividades mais ligadas à criatividade, elas eram potencialmente geradoras de emprego, empregos de qualidade, empregos com muito conhecimento e não poluentes, ou seja, dentro de uma economia mais contemporânea. Segundo a Unesco, o comércio mundial de bens culturais saltou de 39 bilhões de dólares em 1994 para 59 bilhões em 2002. O problema é que os benefícios ainda se concentram fortemente no Reino Unido, nos Estados Unidos e na China. A América Latina e o Caribe juntos não representam mais de 3% do mercado. No Brasil, a economia criativa começou a ser discutida em 2004, durante o encontro em São Paulo da UNCTAD, braço da ONU que trata de desenvolvimento. Mas só 8 anos depois, o país criou a Secretaria de Economia Criativa. A missão? Propor, colocar em prática e monitorar políticas públicas para o desenvolvimento local e regional, priorizando o apoio aos profissionais e aos micro e pequenos empreendimentos criativos. Quando a gente fala de economia da cultura, a gente está falando especialmente da economia voltada ao patrimônio cultural, que tradicionalmente a gente divide em patrimônio cultural material e imaterial, e a economia das artes, as dinâmicas econômicas que envolvem as artes, como a dança, a música, também as indústrias culturais, como o cinema, como a indústria do livro, também as chamadas criações funcionais. É o caso da moda, é o caso do design, é o caso também da arquitetura e do urbanismo. Esse novo olhar recai também sobre os modelos de negócios, baseados agora no uso de redes de colaboração entre os agentes, na exploração de canais alternativos de distribuição e no uso de novas tecnologias. Veja a seguir o sistema de monitoramento de desastres naturais, as obras de transposição do Rio São Francisco, as riquezas e problemas do Cerrado. O Repórter Senado volta em instantes.
Cachoeira Paulista, a equipe da TV Senado foi conhecer o trabalho do CEMADEM, o Centro de Monitoramento de Desastres Naturais. É possível prever onde e quando vai acontecer o próximo desastre natural? As enxurradas, você tem a capacidade de prever isso através de radares meteorológicos com 2 horas de antecedência, 3 horas de antecedência. Grandes deslizamentos de encosta, você tem um tempo hábil de emitir um alerta com um pouco mais de tempo, com 6 até 10 horas de antecedência. E até bem pouco tempo atrás, nem isso era possível. Diferentes órgãos do governo trabalhavam com a previsão do tempo e o mapeamento das áreas de risco, mas faltava coordenação entre eles. Depois da tragédia na região serrana do Rio, o governo federal começou a dividir tarefas. O Serviço Geológico do Brasil, criado em 1969 para pesquisar jazidas naturais, acumulou uma nova função: monitorar as regiões sujeitas a desastres naturais. Para definir o grau do risco, para dizer se é uma área que tem um risco mediano, se é uma área que tem um risco alto, se é uma área que tem um risco muito alto. Com as informações sobre as áreas de risco, o passo seguinte é construir uma rede eficiente para a previsão do tempo. O Brasil tem hoje menos de 500 pluviômetros, usados para medir a quantidade de chuva. O Japão, que é do tamanho de Santa Catarina mais o Rio Grande do Sul, tem 17 mil equipamentos. A maior parte dos aparelhos aqui no Brasil ainda é manual. 4 vezes por dia, um operador precisa anotar o volume de água coletado e repassar a informação para a central meteorológica. Deu 23,3 milímetros. Até 2014, a meta do governo é instalar 4.100 pluviômetros automáticos como esse. Aqui nós estamos simulando a chuva. Quando ele enche, né, esse recipiente, quando ele coletar uma certa quantidade de volume de chuva, ele vai transbordar isso daqui e essa água será coletada, vai medir um pulso. Esse pulso vai estar correlacionado com uma certa quantidade específica de chuva. O Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais prevê ainda a compra de 9 radares meteorológicos, 286 estações hidrológicas, 100 estações agrometeorológicas, 500 sensores de umidade do solo e 286 de deslizamento. Todos os dados recolhidos pela rede de pluviômetros e radares meteorológicos vêm para o CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Aqui em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo, um grupo multidisciplinar opera um sistema de prevenção de catástrofes. Especialistas em desastres naturais, geociências, hidrologia e meteorologia têm a missão de cruzar informações para tentar se antecipar às tragédias. O CEMADEM funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano. Desde 2011, o governo investiu 250 milhões de reais no projeto. A equipe de 96 profissionais se divide em turnos na sala de situação. E na tela do vídeo wall, eles têm acesso a todas as informações meteorológicas. Essas áreas, basicamente, nos indicam onde estão as chuvas mais intensas. Essa aqui é outra camada que mostra a chuva acumulada nas últimas 24 horas. Esses são os pluviômetros do INMET. Felizmente não temos nenhum vermelho, que é quando a chuva supera os 70 milímetros. Também usamos câmeras, webcam, de diferentes regiões. Aqui temos São Paulo, isso aqui na região sul, isso aqui é Porto Alegre também. Quando uma informação sobre chuva chega ao CEMADEM, a primeira análise é feita pela equipe de meteorologia. Eu aciono os outros componentes da equipe
E com base nessa informação é que eles vão ter a tomada de decisão sobre o envio ou não de um alerta. O analista de geociências avalia qual será o impacto da chuva em cada tipo de solo. E a gente consegue estabelecer um limiar, ou seja, o limite de chuva suficiente para a deflagração de um processo de movimento de massa. O CEMADEM é capaz de prever inundações mesmo em municípios onde não foi registrada chuva. A especialista em hidrologia analisa se as cheias em rios vizinhos podem provocar estragos. Você tem uma situação de bastante chuva numa bacia. Esse ponto vermelho aqui é onde tem área de risco hidrológico. O centro mantém ainda um especialista para medir o grau de risco em cada região do país. É o analista de desastres naturais. O mesmo desastre vai afetar essa população que mora em casas de madeira de maneira diferenciada em relação à população que mora em casas de alvenaria. Pelo menos uma vez por dia, os analistas do CEMADEM fazem teleconferência com o pessoal do SENAD, o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, em Brasília. Eles repassam informações sobre as áreas mais vulneráveis e, quando necessário, emitem alertas de risco. Esses alertas chegam aqui no SENAD, nós processamos com a nossa equipe e transmitimos para os municípios e para os estados onde as medidas de defesa civil são tomadas. Nós mandamos pessoal especializado em gestão de desastre, em socorro às vítimas para o local. Nós mandamos ajuda humanitária, água, colchão, comida para esses estados, material de abrigamento, barracas. O próximo desafio é conquistar a colaboração da comunidade. O governo vai distribuir pluviômetros entre os moradores das áreas de risco e as informações serão repassadas por telefone ao CEMADEM. Ele solicita que um pluviômetro seja instalado no local onde ele mora e ele vai operar. Então ele começa a perceber que não é qualquer chuva que causa um certo problema. Em 2013, uma comissão do Senado foi investigar os problemas e a retomada das obras da transposição do Rio São Francisco. Este é o desenho do projeto em execução. Na primeira etapa, a integração do Rio São Francisco a outras bacias do Nordeste é feita em 2 eixos principais. O eixo norte vai captar água em Cabrobó, Pernambuco, e percorrer 295 quilômetros, conduzindo água aos rios Salgado e Jaguaribe, no Ceará, Apodi, no Rio Grande do Norte, e Piranhas-Açu, na Paraíba. Previsão de beneficiar cerca de 7 milhões de pessoas. O eixo leste, com captação no lago da barragem de Itaparica, no município de Floresta, em Pernambuco, vai percorrer 217 quilômetros até o Rio Paraíba, depois de deixar parte da vazão transferida nas bacias do Pajeú, do Moxotó e da região agreste de Pernambuco. Deve beneficiar mais de 4,5 milhões de pessoas. Nós estamos investindo no PAC 1 e no PAC 2 mais de 30 bilhões de reais em obras de infraestrutura hídrica no Nordeste. E são obras grandes, obras complexas. Segundo o governo federal, o projeto deve ajudar 12 milhões de nordestinos que vivem em regiões sem garantia de água de forma regular. São 391 municípios do Agreste de 4 estados: Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. São 12 milhões de brasileiros que vivem aqui e não querem sair daqui. O projeto básico foi aprovado em 2001, no governo Lula. Inicialmente orçado em 4,7 bilhões de reais, o custo saltou para 8,2 bilhões. E foi colocado um edital na praça, sem ter os estudos necessários para se conhecer o terreno por onde esse canal ia passar. As obras foram divididas em 14 lotes, executados por vários consórcios de empresas, em ritmos também diferentes. As primeiras licitações são de 2005, mesmo ano em que o Tribunal de Contas da União começou a investigar os editais e contratos. As fiscalizações apontaram uma série de problemas que levaram ao atraso nas obras. Elas deveriam ser concluídas em 2014, mas nenhum contrato vai encerrar dentro do previsto e com o cronograma todo cumprido. Um dos problemas do projeto deficiente é esse.
novos itens ao projeto, os preços vão aumentando e aí ultrapassa o limite dos 25% permitido na lei e aí tem que paralisar a obra, encerrar o contrato e fazer nova licitação. Informações insuficientes para o projeto básico, incongruências com o projeto executivo, casos de sobrepreço, pagamento de valores a mais por serviços não executados, gestão e supervisão deficientes do Ministério da Integração Nacional, lentidão para tomar as providências e resolver os problemas em campo. São as principais conclusões das auditorias do TCU, que sugeriu mudanças e sanções. Série de dificuldades que levou à conclusão de que os contratos celebrados seriam insuficientes para poder executar a obra como inicialmente planejado. Isso levou a um amplo processo de negociação com todos os consórcios construtores. Os contratos foram renegociados e os saldos de obra que não couberam dos contratos originais foram motivos de novas licitações. Acompanhamos as 2 primeiras visitas dos senadores da Comissão Externa do Rio São Francisco às obras. No Eixo Norte, a comitiva foi conferir a construção de 2 túneis com 21 quilômetros total de extensão. Os senadores percorreram parte do túnel Cuncas 1, que é escavado na rocha a um ritmo de 30 metros por dia. Eles conheceram a operação do jumbo hidráulico, esta máquina finlandesa que perfura a rocha para carregar os explosivos e abrir caminho. No Eixo Leste, o projeto prevê a construção de 12 barragens ou reservatórios e 6 estações de bombeamento, além de aquedutos, pontes, túneis e adutoras. Os senadores testemunharam situações distintas nas obras que cortam Pernambuco e Paraíba. Serviços interrompidos, outros retomados e obra entregue, a do canal de aproximação, feita pelo Exército. Tivemos dias difíceis nos últimos meses por força de diversos trechos dessa obra, diversos lotes estarem interrompidos ou parados. Isso motivou a comissão firmar um conceito de que precisava, in loco, fiscalizar para, com o Ministério da Integração e os órgãos que fiscalizam o setor público, acelerar a entrega dessa obra aos brasileiros. A continuar a forma como o trabalho tem sido retomado, com certeza o cronograma de fim de toda a transposição no final de 2015, para mim também vai se consolidar. Mas o nosso desafio já é botar água no canal, seja no Eixo Leste, seja no Eixo Norte, pelo menos 100 quilômetros de água em 2014 nos 2 eixos. Agora vamos acompanhar, cobrar, fiscalizar, para que ela fique no patamar dos 8,2 bilhões que está projetada e esse preço não suba ainda mais e os prazos sejam cumpridos. Esperança tem Dona Maria José, de 70 anos, de se livrar da água salgada e do carro-pipa. Há 53 anos, ela mora na comunidade Caiçara, em Custódia, Pernambuco. Aguarda ansiosa a conclusão do aqueduto de Caetité e as outras obras que passam em frente à sua casa. Tá bem, porque começaram e não terminaram, né? Pode ser que agora venha, que vai começar novamente. Pode ser que termine, né? Com fé em Deus. O Cerrado, um dos mais importantes biomas do país, já perdeu metade da área e ainda é pouco conhecido dos brasileiros. Quando você ouve a palavra cerrado, qual é a primeira palavra que vem à sua cabeça? Água cristalina. Riqueza. Cerrado hoje em dia é destruição, que eu penso. Um mosaico de paisagens únicas no interior do Brasil. O Cerrado tem muitas faces. Nós temos a segunda maior biodiversidade no Brasil. O bioma Cerrado só perde em biodiversidade, diversidade genética, pelo bioma amazônico. O Cerrado é muitos em um só. Diversidade que se apresenta em 5 diferentes fisionomias. O campo limpo, com áreas campestres amplas, sem arbustos. O campo sujo, grande área terrestre com arbustos. A mata de galeria, que fica perto dos rios. O cerradão, floresta densa e elevada que se destaca das demais paisagens. E cerrado, com árvores tortuosas e baixas, espaçadas em campos verdes, fixadas em solo vermelho.
Isso permite uma grande diversidade de espécies, tanto vegetais e como, consequentemente, animais também. O Cerrado ocupa uma área de 204 milhões de hectares, quase 24% do território brasileiro. O bioma é caipira por excelência. Fica no centro do país, longe do Oceano Atlântico. No coração do Brasil, pulsam os galhos retorcidos, a vegetação rasteira, uma placidez bucólica. Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo e o Distrito Federal compõem a maior região contínua do Cerrado brasileiro. Mas estados como Roraima, Amapá, Pará, Amazonas, Rondônia, Sergipe e Paraná também possuem vastos hectares de cerrado. Para este professor do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade de Brasília, o cerrado ainda é um gigante desconhecido. O cerrado ele é principalmente conhecido perto de grandes cidades, onde estão instituições de pesquisa, onde tem grandes empreendimentos de infraestrutura, como hidrelétricas, em que você tem um investimento muito grande em aquisição de conhecimentos de biodiversidade. Mas as áreas de cerrado mais isoladas, especialmente na porção norte e porção nordeste do bioma, elas ainda são muito pouco conhecidas. Se hoje o bioma ainda é pouco conhecido por grande parte dos brasileiros, antes de 1975 ele era praticamente ignorado. Até então, os campos abertos de vegetação rasteira eram desprezados pelo setor agropecuário. Há quase 40 anos, a Embrapa desenvolveu tecnologia para superar a baixa fertilidade dos solos. Se tem um solo já recuperado, nós tínhamos que desenvolver sistemas de produção, tanto vegetal como animal. O carro-chefe foi a soja. O solo fértil e os vastos campos atraíram agricultores de outras regiões do país, principalmente do sul. A promessa de uma terra apta para o plantio e para a criação de gado foi o que trouxe a família do senador Blairo Maggi do Rio Grande do Sul para o Mato Grosso. Em poucas décadas, ele se tornou um dos maiores produtores de grãos do mundo. Nossa vida está muito ligada ao cerrado, principalmente ao cerrado mato-grossense. Nós migramos então para o Centro-Oeste e aqui construímos não só a nossa família, mas também um patrimônio, né? A chegada dos produtores e o investimento maciço em agronegócio transformaram o cerrado e tornaram o Brasil celeiro de alimentos. Em poucas décadas, a paisagem de árvores rústicas se transformou no verde organizado do plantio de soja, milho, alho, feijão ou no pasto de gramíneas, que alimenta grandes criações de gado. A ação humana deixou quase metade do bioma drasticamente alterado. O grande problema nosso hoje aqui é a ocupação humana, né? O processo de ocupação do espaço que a vegetação natural ocupa. E junto com essa é o desrespeito que nós temos às nossas leis. Preservar o cerrado é fundamental para o meio ambiente. Dados da Conservação Internacional mostram que a savana brasileira tem 12 mil espécies de plantas, 40% delas endêmicas, que só existem no bioma. 1.200 espécies de peixes, 837 de aves, 199 de mamíferos, 184 de répteis, 150 de anfíbios e 67 mil espécies de invertebrados. Números que podem estar subestimados. Essas coisas precisam conciliar a conservação com a produção. E se o bioma fica no coração do Brasil, é dele que bombeiam as veias repletas de água do manancial brasileiro. O Cerrado é responsável por 70% das bacias Platina, do Tocantins-Araguaia e do Rio São Francisco. Importância que ecoou no Congresso. O Senado aprovou uma proposta de emenda constitucional que transforma a Caatinga e o Cerrado em patrimônio nacional. Reconhecimento que servirá de base para políticas públicas de conservação dessas regiões. A PEC ainda está sob análise da Câmara dos Deputados. Veja a seguir o drama dos haitianos no Brasil, o debate sobre a regulação da publicidade infantil e os 25 anos da Constituição de 88. A retrospectiva do Repórter Senado volta em instantes.
A onda dos haitianos que chegam ao Brasil pelas fronteiras da Amazônia desafia o governo brasileiro e preocupa os senadores. J'ai choisi le Brésil parce que j'ai entendu beaucoup de merveilles ici. Ils sont très gentils, ils accueillent bien les Africains. Si on vient, on nous permet d'avoir des papiers pour trouver le travail, pour aider nos familles. A fronteira seca com os países sul-americanos, mais de 12 mil quilômetros, facilita a entrada clandestina dos estrangeiros. A Amazônia Ocidental é o roteiro preferido. Nós tivemos o problema dos haitianos, que entraram às pencas aí. E estão entrando num processo como que vive a fronteira dos Estados Unidos com o México, dos chamados coiotes, gente que agencia a chegada de imigrantes ilegais para se beneficiar de um mercado de trabalho que é muito amplo no caso brasileiro. Os haitianos inauguraram a rota, difícil, perigosa e cara. Alguns chegam a gastar $6 mil. Do Haiti, viajam por terra até a República Dominicana. De lá voam para países vizinhos, Colômbia, Peru, Bolívia e Equador, para então entrarem por terra na Amazônia brasileira. Todos reclamam e dizem que são obrigados a pagar propina aos policiais destes países. Dans la route, on doit payer beaucoup d'argent. Brasileia recebe uma média de 50 imigrantes por dia. No início, eles passavam por essa ponte, vindo de Cubídia, na Bolívia. Mas hoje preferem a fronteira Peru-Brasil e entram pela cidade de Cruzeiro do Sul. Hoje, Brasileia abriga 700 imigrantes, a maioria do Haiti, mas também a gente da República Dominicana e de Senegal, na África. Todos estão neste abrigo improvisado. A área coberta seria para um posto de saúde. O espaço é pequeno, por isso foi feito um puxadinho com tendas, mas alguns ainda dormem ao relento. Para passar o tempo, eles cuidam da aparência. Quem cuida de toda esta gente é Damião Borges. Até então, ele organizava a Liga Amadora de Futebol de Brasileia. Sem falar nenhum idioma, é ele quem mantém a ordem no acampamento. O quadro é desolador. Homens e mulheres lado a lado pelo chão, num calor amazônico de 40 graus. Tudo lembra os campos de refugiados de guerra. Em 2013 eu noto que tem vindo gente já com poder aqui melhor, o cara chega de paletó. Mesmo assim, muitos chegam sem nada. O governo do Acre, com a ajuda de comerciantes e da população, fornece até os produtos básicos para higiene pessoal. Aqui tem lugar para lavar roupa e apenas 10 sanitários nestas condições para 700 refugiados. Não há fossa e os dejetos são despejados sem tratamento. O risco de proliferar alguma doença é grande. O Haiti ainda convive com um surto de cólera. Nós tínhamos 14 sanitários, mas era de vaso sanitário, mas eles usavam e não jogavam água. E com isso entupia. E nós fomos, destruímos, fizemos agora aqui e solucionou o problema. 3 vezes ao dia, os refugiados recebem alimentação. No jantar, arroz, macarrão, frango e legumes. Tudo bancado pelo governo federal a um custo mensal de R$250 mil. O momento mais esperado é a chegada da Polícia Federal. Ela cadastra um a um, emite um crachá com CPF e fornece a carteira de trabalho. Os migrantes ficam neste acampamento por um mês, em média, até partirem para o sul do Brasil em busca de um emprego. Esse problema para o trabalho, porque quando vem a companhia não quer levar as mulheres. Mais do que nunca é necessário ter uma ação enérgica e definitiva por parte do governo do Brasil, que está lá como força da ONU, presente, e que se nós, brasileiros, não resolvermos isso, que outro país vai poder resolver ou estabelecer uma relação que de fato seja respeitosa com os haitianos. O Repórter Senado também tratou da discussão sobre os projetos que pretendem regular a publicidade infantil. Sério, Kiara? Sério? Vocês imaginam a vida de vocês sem nenhum comercial? Eu imagino uma vida perfeita. Muito melhor. Sim, mas às vezes eu até gosto de umas propagandas, elas são engraçadas. Poucas. Essas propagandas de filmes, eu acho muito irritante porque eles, na hora bem legal, na parte mais legal, vai pro comercial.
A regulamentação da publicidade infantil está na agenda de discussões de senadores e deputados. Pelo menos 15 projetos sobre o assunto estão nas duas casas. Em busca de consenso, os parlamentares têm debatido as propostas em audiências públicas nas comissões temáticas. O Instituto Alana acompanha essa discussão desde 2006. O projeto mais emblemático sobre essa discussão, ele já tem andamento aqui há mais de 10 anos. A primeira tentativa de regulamentar a publicidade infantil é de 2001. O texto original prevê a proibição total da publicidade dirigida às crianças até 12 anos de idade. O projeto já foi aprovado em 3 comissões da Câmara dos Deputados e ainda precisa ser analisado por mais uma comissão antes de seguir para o Senado. O direito do anunciante de se comunicar com seu público e o dever até de prestar informações comerciais estaria em risco. O ideal seria realmente proibir qualquer tipo de mensagem diretamente dirigida à criança até essa faixa etária. A nossa posição é radicalmente contra qualquer tipo de restrição, qualquer tipo de censura. O Estado tem que controlar, até porque tanto o rádio e a televisão são concessões públicas. Pode até diminuir um pouco o apelo, mas não a ponto de tirar totalmente. Não é o governo que vai decidir o que seu filho vai aprender ou não. José Eduardo Romão é especialista em direito constitucional e foi diretor do Departamento de Classificação Indicativa do Ministério da Justiça. Para Romão, com a tecnologia atual, os televisores já deveriam ter uma espécie de bloqueador de conteúdos. Se essa opção não está posta, não há esforço da indústria, o governo não se mobiliza para exigir e regular esses aspectos relacionados à publicidade, parece que o caminho fica apenas o da proibição. Existem muitos países que estão regulando a publicidade em geral dirigida ao público infantil. Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Noruega, Irlanda, Bélgica, Áustria, Grécia já possuem normatizações específicas em relação à publicidade infantil. A proibição na Suécia existe desde 1996. Diariamente, até às 9 da noite, nenhum comercial exibido na TV aberta pode conversar com a criança. A proibição afeta a televisão aberta. A Suécia, como o mundo inteiro, recebe televisão a cabo originária de diferentes países. Então não é uma regra que proporcione o resultado que apregoam e que mostra que a Suécia e outros países escandinavos adotam também a autorregulamentação como complemento. Em Quebec, uma das 10 províncias do Canadá, a publicidade infantil para os menores de 13 anos também foi banida há quase 3 décadas. E não existem provas de que tenham resultados eficazes no sentido de proibir essa publicidade infantil. Óbvio que você tem que ter uma regulamentação da publicidade infantil? Sim. Mas a proibição é de um radicalismo extremo e desnecessário. Outro projeto em discussão no Congresso é o do senador Vital do Rego. A proposta estabelece 12 restrições em relação à publicidade infantil, algumas já previstas no Código do CONAR. Pelo texto, a propaganda não pode dirigir apelo de consumo diretamente à criança ou adolescente com verbos no imperativo. O comercial não pode ser feito em formato jornalístico. Também não pode provocar na criança sentimento de discriminação por não ser consumidor do produto ou serviço anunciado. O projeto traz uma novidade. Prevê a proibição de anúncios de alimentos com excesso de sódio, açúcar e gorduras. A publicidade é útil ao país, a publicidade tem que ser útil às crianças também. E aquelas publicidades que são nocivas, né, à formação do caráter, à formação educacional, à formação da saúde da criança, essas nós temos que banir. O projeto foi apresentado em outubro de 2012 e aguarda votação na Comissão de Direitos Humanos. O senador Jim Argelo é o relator da matéria na comissão e tem conversado com diversos setores da sociedade para tentar um ponto de consenso.
Você tem que combater propagandas violentas, propagandas onde é discriminatórias, com efeitos negativos, isso você tem que combater. Mas você alienar a criança também não faz sentido algum. Então, esse ponto de equilíbrio que é a questão. O mercado ele não quer que haja uma legislação específica regulando o direcionamento de mensagens publicitárias ao público infantil, às crianças menores de 12 anos. O mercado entende que a autorregulação, ou seja, uma regulação dele próprio, feita por ele próprio, seria suficiente para resolver qualquer problema. Mas e as crianças? O que elas pensam sobre o assunto? Perguntamos a este grupo de amigos. Eles moram em Brasília, têm de 9 a 12 anos de idade, são de classe média e têm acesso às tecnologias. Podia ter menos propaganda de comida, porque às vezes incentiva as crianças a ficarem comendo. A propaganda só fosse no final do programa que a gente está vendo, para não interromper também. Não deveria ter tanta propaganda de brinquedo, porque não é muito legal. Eu queria ter um equipamento cabulosamente cabuloso que desligassem as propagandas de tudo, do mundo todo, e seria legal. O repórter Senado Retrospectiva termina lembrando como foi o processo de construção da Carta Cidadã, um momento rico e único da história do país. Isso aqui é ouro em forma de documento. Isso aqui é exatamente aquilo que faz com que a gente seja um país democrático, livre, em que todos nós estamos dentro do que é chamada a Casa do Povo e realmente é. É o original da Constituição. Quando abriu a Constituinte e quando fechou. Foram dois momentos de emoção. Declaro promulgada. Aquilo é inesquecível e emocionante. A missão dos 559 parlamentares, 487 deputados e 72 senadores era escrever a 8ª Constituição do Brasil em 165 anos de história independente. Constituição desejada desde os anos 70, com a ruptura e edições dos atos institucionais do regime militar. Naquele momento, a gente sonhava em realizar todo aquele conjunto de reivindicações que constituiu a nossa luta contra o regime autoritário. Eu tive que me legitimar, exercer a presidência e fazer a transição democrática, fazer a Constituinte e procurar mudar o Brasil voltado para o setor social. Primeiro foi preciso definir as regras do processo constituinte, fazer um regimento. Este é o original da resolução, aprovada em 24 de março de 1987. Está guardado no arquivo da Câmara. São 2.708 caixas de documentos originais, com tudo que foi registrado em papel. Atas, diários, anais dos discursos, jornais, além de negativos, fotos e áudios. A Constituinte teve 3 etapas, das comissões temáticas, a fase da comissão de sistematização e a votação dos anteprojetos no plenário em 2 turnos. Foi um momento que todo mundo veio e falou assim, e o parlamento foi o nosso palco, né? Onde a gente entrou. Cada uma das 8 comissões temáticas tinha 3 subcomissões. Nas audiências públicas, eram ouvidas todas as vozes. Os relatórios produzidos nas 24 subcomissões deram origem ao primeiro projeto de Constituição, levado para sistematização. Trabalho feito pela primeira vez com a ajuda da informática, com os computadores do Prodazem, dia e noite. Foi um esboço de 2.000 e tantos artigos, parágrafos, e acabamos reduzindo a 245. O texto que saiu da Comissão de Sistematização era fruto da ala progressista do PMDB, liderada por Mário Covas, e provocou reações. Nasceu o Centro Democrático, o Centrão, que conseguiu alterar o regimento interno e assim mudar as propostas nas votações em plenário. Eu fazia parte do grupo que pensava que a liberdade de empreender era fundamental que se preservasse na Constituição. A história do Centrão, até certo ponto, escoimados os vícios que tinham do radicalismo, prestou um bom serviço. A última votação da Assembleia Nacional Constituinte foi na madrugada de 2 de setembro de 1988.
fim dos trabalhos com direito à comemoração e chuva de papel picado. No dia 22 de setembro, o plenário aprova a redação final, em turno único e em votação global. Nasce a Constituição com 315 artigos, 9 títulos, 245 disposições permanentes e 70 transitórias. Em 20 meses de produção, mais de 5 milhões de pessoas passaram pelo Congresso Nacional. Foram 330 sessões plenárias, mais de 61 mil emendas, 182 audiências públicas, 122 emendas populares, que somaram mais de 12 milhões de assinaturas. Mas afinal, que Brasil, a Constituição de 88, ajudou a construir? Um país mais solidário, mais democrático, mais inclusivo. Acho que ela foi uma história de sucesso, sobretudo porque propiciou ao país o seu mais longo período de estabilidade institucional.